começando mais um Connectim. Que bom que você está aí com a gente, que bom que a gente pode estar junto. Mais uma semana que eu estou na minha casa, a gente não está podendo estar na igreja. Estamos, né, em um período de isolamento, mas a palavra de Deus, ela não vai deixar de ser pregada, ela não vai deixar de ser transmitida. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, assim como Ele já tem falado ao meu coração. E espero que em breve a gente possa estar junto novamente, a gente possa estar de volta lá na igreja, tendo a nossa sexta-feira com todas as atividades que a gente sempre tem, nossos jogos, nossas interações, nossos momentos, né, de comunhão, momentos de palavra, do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente sempre fez e sempre fará assim que for possível. Eu realmente não vejo a hora de estar junto novamente com vocês e poder estar vivendo grandes coisas, aquilo que Deus tem para nossas vidas. Nós estamos continuando a nossa série e essa sexta a gente vai estar continuando falando sobre a série Eis que Tudo Novo se Fez. Hoje a gente vai estar falando sobre humildade e a gente vai estar olhando para a vida de Cristo em relação à humildade que ele tinha, em relação a ele olhar, né, as pessoas à sua volta, olhar a quem estava precisando dele e também a humildade dele em reconhecer a Deus, né, como Pai, como alguém que ele precisava ter intimidade. Então fica ligado aí, a gente vai estar orando e tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração nessa mensagem, assim como Ele já falou com o meu coração. E eu tenho certeza que você vai sair motivado para buscar essa humildade em Cristo Jesus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos estar orando. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, Deus, por mais uma sexta-feira, Deus, a gente pode estar aqui juntos, mesmo distantes, ó Pai, mas através da tecnologia, Pai, através, ó Deus, da transmissão, ó Deus, a gente pode, ó Deus, estar perto, ó Deus, a gente pode estar tendo esse momento, ó Pai, de comunhão, ó Deus, precioso, ó Pai. Fala aos nossos corações, ó Deus, conduza, ó Pai, esse momento, ó Deus, Pai, que Teu Santo Espírito, ó Deus, possa estar tocando a vida de cada um, ó Deus, que está presente, Pai, de cada adolescente, ó Deus, cuida, Pai, da, da rotina de cada um, ó Deus, com as suas famílias, ó Deus, as suas casas, ó Pai, com as matérias, ó Pai, da escola, ó Deus, tudo aquilo, Deus, que eles têm vivido, ó Pai, no seu dia a dia, ó Pai, esteja, Deus, presente, ó Pai, e fala, Pai, ao coração deles, ó Deus, que hoje, ó Pai, eles possam serem motivados, ó Deus, a viver assim como Cristo, ó Deus, viveu aqui na terra, ó Pai, sendo humilde, ó Deus, e olhando, ó Deus, para todos aqueles, ó Pai, que estavam à sua volta, ó Deus. É essa minha oração que eu te faço, Pai, em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém, Senhor. Amém, galera? Então a gente vai estar continuando, né, aquela nossa série que o título é Eis que Tudo Novo se Fez. Hoje, na verdade, seria um culto temático. A gente teria, né, nosso culto temático, mas ele precisou ser adiado para uma nova data. Eu não tenho a data ainda, não sei quando vai ser, espero que seja breve. Mas a ideia do culto temático é que vocês estejam presentes no culto, então que seja um culto presencial, que seja um culto que a gente possa estar juntos novamente. Então, assim que for possível, assim que a gente tiver uma segurança para estarmos juntos, a gente vai estar remarcando o culto temático para que a gente possa estar todo mundo juntos. E não esqueça, acabando o culto aqui, 8h30 a gente vai estar entrando online lá no Google Meet com os isolados. Tem sido muito massa a nossa conversa, a gente tem conversado sobre bastantes assuntos, bastante informação, bastante coisa legal de se conversar. Então, se você quer ter um momento de descontração, um momento de poder compartilhar tudo aquilo e falar sobre coisas que você às vezes tem vergonha, tem medo de falar, os isolados é o lugar certo para você estar lá e compartilhar e conversar. Se você ainda não participou de nenhum, entra hoje lá, manda um WhatsApp para mim, manda aí nos comentários do YouTube, do Facebook, que eu vou te mandar o link daqui a pouco, né? Às 8h30 eu vou te mandar o link para que você esteja participando junto com a gente. Mas vamos lá para o texto de hoje. Ele está lá em João 6, do 15 ao 21. João 6, do 15 ao 21, que diz assim: Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente, para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora.
Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu ao monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu. Não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." "Venha," respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar, então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé, por que você duvidou?" Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou, e os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." Para você que não sabe o que estava acontecendo com Jesus nesse momento, ele tinha acabado de perder o seu primo João Batista, que havia sido morto, havia sido decapitado, literalmente, e aí Jesus estava num momento triste. E aí ele chamou os discípulos, chamou todo mundo e falou: "Vamos até o outro lado do lago para eu ter um momento de oração, um momento de luto, um momento que ele queria estar sozinho." E aí quando ele chegou do outro lado do lago, já a multidão estava toda lá, estava todo mundo esperando Jesus. E aí Jesus, hoje a gente está falando, né, sobre humildade. E aí Jesus, naquele momento, o que Jesus podia ter feito? Ele podia ter falado: "Gente, eu preciso de um momento só para mim, eu já fiz muitas coisas, já operei muitos milagres, e agora eu quero um momento de descanso, eu quero um momento de luto, um momento de orar, um momento de ter só para mim." Mas quando Jesus viu aquela multidão precisando dele, ele não pensou duas vezes, ele foi lá e atendeu aquela multidão. E ele falou do amor de Deus para aquela multidão, ele pregou para aquela multidão, ele trouxe paz para aquela multidão, ele deu alimento para aquela multidão, mesmo os discípulos falando, quando já estava chegando, né, a parte da noite, os discípulos queriam ir embora antes. Jesus falou: "Não, vamos ver o que a gente tem para dar." E ali aconteceu a multiplicação dos pães e dos peixes, e aí aquela multidão se alimentou. E aí Jesus pede para que os discípulos voltassem, né, para o outro lado, para onde eles tinham vindo, que Jesus queria ter um momento sozinho, queria ter um momento só para ele conversar com o Pai, para ele ter um momento de chorar, de lamentar a morte do seu primo, uma pessoa que ele amava muito. E aí Jesus se despediu, né, daquela multidão toda. Eu fiquei imaginando como deve ter sido, né, não deve ter sido tão fácil ele se despedir de todo mundo, que eu penso nos nossos final dos nossos cultos, quando o pessoal fica ali, né, se divertindo, fica ali jogando bola, conversando, e aí os pais vão chegando e às vezes não quer ir embora, daí tem que ir se despedindo aos poucos. E imagine se Jesus estivesse no nosso meio, se Jesus estivesse ali no final do culto, tenho certeza que a gente ia querer ficar com ele o máximo de tempo possível. Mas Jesus, ele teve a humildade de estar com todos eles, de conversar com eles. E aí sim Jesus teve o seu tempo, né, o seu tempo, digamos, o seu tempo isolado, né, o seu tempo separado só para ele conversar com o Pai. E aí quando eu estava estudando esse texto e pensando na gente, pensando nesse tempo que a gente tem vivido, Jesus estava passando um momento difícil, ele precisava se isolar, ele queria estar sozinho um período do seu dia para ele meditar, para ele orar, para ele chorar. E a gente está passando um período gigante isolado já. Nessas 2 semanas, eu tô tendo esse isolamento, né? Tô ficando em casa essas 2 semanas. Graças a Deus, semana que vem já vou poder estar de volta na igreja, vou poder estar gravando da tenda, e espero que na outra semana a gente possa estar todo mundo junto lá na tenda também. Mas esse período que a gente está fazendo de casa, tanto o culto dos adolescentes quanto dos jovens, também o Robson tem gravado de casa, é um período que a gente está vivendo, né, esse isolamento. E muitos de vocês estão vivendo esse isolamento. Muitos de vocês estão vivendo separados da sua rotina, separados da escola, separados de tudo. E quando a gente fica isolado, quando a gente fica separado de tudo, isso nos traz alguns sentimentos, algumas reações.
E a gente vai falar sobre essas reações ao isolamento que a gente tem vivido. Naquele momento, os discípulos, quando eles estavam voltando para o outro lado do lago, né, do rio, eles pegaram uma forte tempestade. E aquilo trouxe muito medo para eles. E aqui a gente tem vivido um tempo de pandemia, um tempo, né, de incertezas, um tempo onde nos traz muito medo. E quando a gente está vivendo esse tempo de medo, o primeiro passo que a gente precisa ter para a gente perder esse medo é reconhecer que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Lá no verso 26 diz bem assim: quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma, e gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Então imagine você no meio de uma pandemia, no meio de um isolamento. Muitos de vocês estão em casa desde o início, que eu sei que vocês praticamente não saem de casa, já estão doidos para sair de casa e não estão podendo sair de casa. E às vezes dá medo. Às vezes dá medo de: será que um dia eu vou poder sair? Será que um dia a gente vai poder viver como a gente vivia há 1 ano e meio atrás? Será que eu vou poder fazer meu aniversário do jeito que eu pensei em fazer? Tem alguns de vocês planejando viagens, planejando intercâmbio, planejando estudar, fazer faculdade. E aí vem aquele medo: será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir estudar? Será que eu vou conseguir passar pelo ensino médio? Será que eu vou conseguir passar por esse tempo difícil e sobreviver a ele? E aqui eu não falo sobreviver de vida, eu digo sobreviver emocionalmente, sobreviver em relação à ansiedade, sobreviver em relação a, a estar, né, junto na sua casa. Muitos não passavam tanto tempo em casa e agora estão passando 24 horas do seu dia dentro de casa. E eu não sei qual é a sua adversidade, qual que é a sua dificuldade que você tem passado na sua casa. Mas o que eu posso te falar é que para você ter coragem, você precisa reconhecer Jesus. Você precisa saber que Ele é o seu Senhor. Ele está conduzindo a sua vida. Que Ele é o seu Salvador. Não é vacina, não é nada que vai mudar a sua história. E sim, Jesus. Quando a gente reconhece que Ele está com a gente, quando a gente reconhece que Jesus está caminhando com a gente, as coisas ficam mais fáceis. E quando a gente está em casa, eu sei muitos de vocês que estão em casa, muitos estão tendo problema com seus pais porque não passavam tanto tempo com seus pais. Muitos estão tendo problema com seus irmãos porque não passavam tanto tempo com seus irmãos. Muitos estão tendo problema consigo mesmo porque não passavam tanto tempo consigo mesmo. E isso é triste, porque a gente deveria ser pessoas que deveriam saber conviver com os pais, com os irmãos, conosco mesmo, com nossos professores, com nossos colegas, né, da escola, nossos amigos de escola. Mas não, a gente não sabia lidar com isso. A gente achava que sabia lidar, mas a gente não sabe lidar. E hoje o primeiro passo que eu quero te falar é como adolescente mesmo. Olha para Jesus, cara. Jesus é o seu Senhor. Jesus é o seu Salvador. E quando Jesus fala para eles lá: coragem, sou eu, não tenho medo. Cara, Jesus está falando isso para você hoje também. Fulano, não tenha medo. Eu estou contigo. Eu estou aqui no meio dessa tempestade. Eu estou aqui no meio de tudo isso. Eu estou com você. Não tenha medo. E quando a gente conhece esse Jesus, a gente anda com ele e a gente sabe que ele está ao nosso lado, a gente aprende a identificar a presença dele. E quando a gente não identifica a presença dele, a gente às vezes acaba culpando o próprio Deus. Lá em Efésios 2, 8 a 9 diz bem assim: pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente somente dado por Deus. A salvação não é resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. E em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que já havia preparados para nós. Cara, Jesus está unido com você. Se um dia você entregou a sua vida para esse Jesus que veio ao mundo, que morreu na cruz por mim e por você,
cara, Ele está unido com você, Ele está presente na sua vida e Ele quer se revelar a você hoje, amanhã, todos os dias. E se você não tem reconhecido a voz dele, se não tem dado ouvidos à voz dele, cara, comece a praticar hoje, comece a ouvir a voz de Deus. Porque para nós termos essa coragem que Pedro teve quando Pedro, né, pergunta para Jesus, se é o Senhor mesmo, deixa que eu vá até você. E aí Pedro começa a andar sobre as águas até que Pedro sente o medo, e aquele medo é tão grande que ele começa a afundar. Assim é eu e você quando a gente pede para Cristo e a gente fala, Jesus, eu sei que o Senhor está comigo, então deixa eu caminhar sobre essa dificuldade. E aí a gente começa a caminhar e aí vem uma matéria nova, vem um professor novo, vem a aula que era presencial volta a ser online, e aí o medo começa a tomar conta de novo. E aí veio um ano que você, beleza, você passou o ano passado, você conseguiu passar de ano, e aí começou esse ano novamente e você já percebeu que você não aprendeu o suficiente, e aí o medo vem, e aí você fica apavorado de novo. E aí o que Cristo fala? Cara, para Pedro, né? O que Cristo fala para Pedro? Como é pequena a sua fé, por que você duvidou? E eu falo para você, adolescente, cara, como é pequena a sua fé se você duvida que Cristo está com você, que Ele está do seu lado, que Ele está presente na sua vida, que Ele está disposto a te ajudar a passar por tudo isso. A gente precisa entender que Ele nos ama, que Ele quer que tudo dê certo, que Ele quer que a gente tenha, né, que a gente seja bons alunos, que a gente seja bons filhos, que a gente seja bons amigos, bons servos. Ele é interessado na minha e na sua vida. A gente precisa o quê? Reconhecer, a gente precisa ter essa fé de que Ele está do nosso lado. A gente não pode esquecer que Cristo está com a gente no meio dessa tempestade, desse momento turbulento, né, que nós estamos passando. Terceiro passo precisamos trazer Jesus para o centro do nosso problema. Quando tudo parece que vai dar tudo errado, quando a matéria é nova, quando os desafios com seus pais, quando os desafios com seus professores, quando os desafios com aquelas pessoas que estão ao seu redor, na sua escola e na verdade não estão mais ao seu redor, né? Estão virtualmente perto de você, e aqueles trabalhos sem fim e leitura que vocês têm que fazer. E cara, vira uma bola de neve. E aí qual que é a dica que vem nesse texto? O que Cristo nos ensina? Cara, traz Ele para dentro do seu problema. Cara, fala, Cristo, eu tô com esse problema aqui, vem me ajudar. Por favor, eu preciso da sua ajuda. Quando os discípulos estavam no barco, aquela tempestade estava fazendo quase o barco afundar, e Jesus estava vindo sobre as águas, e quando Jesus entrou no barco, a tempestade acalmou, porque a presença dele fez com que ela se acalmasse. E se você está passando, cara, por algum desafio muito grande, e eu não sei qual é o seu desafio, você sabe, Deus também sabe qual é o seu desafio nesse momento, nesse exato momento na sua vida. Traga Jesus para dentro dele, chama ele. A gente vai ter um tempo agora de estar orando, mas antes eu quero só ler Mateus 28, 20, e lá dizia que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que significa que Jesus estará conosco? Esse texto, esse momento quando Jesus fala, né, para os discípulos antes de subir aos céus, ele fala para todo mundo, gente, a missão de vocês é ir para todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, batizar e ensinar, e eu estarei com vocês até o fim. E isso vale ainda para nós, para nossa geração, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos tataranetos. Cristo está com a gente. Enquanto Ele não voltar para levar todo mundo para estar com Ele nos céus, Ele ainda estará com a gente. Ele ainda estará presente com a gente. Então, cara, você está passando por algum problema,
você está passando por alguma dificuldade muito grande, seja na sua escola, seja com seus pais, seja com seus irmãos, seja com você mesmo, cara, traz Cristo para dentro desse problema. Chama Ele, Ele vai querer fazer isso com você. Não fica sozinho, cara. Não vai fazer sozinho, não tenta fazer sozinho. Traz Cristo para resolver esse problema junto contigo. E aí quando você traz Cristo, Ele vai te orientando, Ele vai te consolando, Ele vai te mostrando. Então tenha essa humildade de olhar para Cristo e falar: Cristo, Jesus, eu tô com esse problema, tô com essa dificuldade, eu não tô sabendo lidar sozinho, eu preciso da sua ajuda, eu preciso do seu auxílio. E Ele com certeza vai te dar calma, Ele vai te dar a tranquilidade necessária para que você possa resolver esse problema. E conta com a gente também, como ministério, como liderança, como equipe, que a gente está aqui também para te ajudar também. Mas primeiramente, chama Jesus para estar nesse barco com você. E aí você chama a gente para te ajudar. Se você precisa de discipulado, de um acompanhamento, de ter alguém te lembrando a buscar esse Deus diariamente, a esse Cristo diariamente, cara, a gente vai estar aqui disposto para te dar um alerta, para te mandar mensagem todo dia, se for preciso. Para falar: cara, já falou com Cristo hoje? Já falou com Deus hoje? Já orou? Já leu a Bíblia? Cara, a gente está aqui para isso, para te ajudar. Nesse momento de isolamento, esse momento onde a gente tá distante, né, um dos outros, mas a gente está aqui presente para ser apoio um dos outros. Beleza, galera? A gente vai estar encerrando mais esse culto. A Gabi vai estar vindo da casa dela para estar tocando a música, para a gente estar encerrando. Enquanto ela estiver tocando a música, é a música que fala sobre isso, sobre estarmos, virmos calmos, sereno e tranquilo. E é o que Cristo traz no nosso coração quando a gente entrega todo o nosso problema a Ele. E se, enquanto ela estiver cantando, enquanto ela estiver tocando, coloque seus problemas para Deus. Esse é o momento de você estar orando e falando: Deus, eu estou com esse problema, lista para Ele os problemas que você tem e traz Cristo para dentro desses problemas para Ele te ajudar a resolver. Beleza, galera? Espero vocês daqui a pouquinho, 8h30 nos Isolados, e deixe Deus conduzir aí a vida de vocês. Semana que vem espero já estar de volta na tenda para a gente tá fazendo nosso culto de lá, na nossa estrutura, no nosso jeito, e a gente poder tá junto em breve. Vou estar orando por isso, e assim que eu terminar de orar, você começa a fazer a sua oração aí, e a Gabi vai estar tocando, e a gente vai estar encerrando nosso culto. Senhor Deus, muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, em nossas vidas. Muito obrigado, Deus, por mais esse culto, Deus, por mais essa palavra, Deus. Continue, Deus, a falar aos nossos corações, ó Pai, e que nesse momento, ó Pai, de dificuldade, ó Pai, que estamos vivendo, ó Pai, de isolamento, ó Pai, de situações, ó Pai, complicadas, ó Deus, em relação, a Deus, a nossos familiares, ó Pai, as nossas... o pessoal, ó Deus, que está na escola, Deus, em relação à matéria, em relação a professor, em relação a trabalho, aqueles que têm irmãos, ó Pai, que têm passado, Deus, dificuldades também com seus irmãos, ó Deus, são tantos problemas, ó Pai, que têm surgido, ó Pai, aqueles problemas, ó Pai, também com eles mesmos, ó Pai, que às vezes, ó Deus, por estar passando tanto tempo, ó Deus, convivendo consigo mesmo, ó Deus, acaba surgindo, ó Deus, problemas, ó Pai, que o Senhor esteja, ó Pai, visitando, ó Pai, cada coração, ó Deus, de cada adolescente, Pai, que esteve com a gente, Pai, nesse culto, ó Deus, e que eles possam, ó Deus, ter essa coragem, ó Pai, essa sabedoria, ó Deus, de entregar, ó Deus, eles a Ti, ó Deus, entregar, ó Pai, esses problemas a Ti, ó Pai, e trazer o Senhor, ó Deus, para dentro desses problemas, ó Deus, para que o Senhor possa, ó Deus, estar acalmando, ó Pai, e estar, ó Pai, trazendo, ó Deus, a tranquilidade, ó Pai, que só o Teu Santo Espírito, ó Deus, pode nos dar, ó Deus. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Deus. Abençoe, ó Deus, também os isolados, ó Pai, daqui a pouco, ó Deus. E fala aos nossos corações, ó Pai, através da música, ó Deus, através, ó Pai, dos isolados, ó Deus, e que em todo momento, ó Pai, dessa sexta-feira, ó Deus, a gente possa estar sendo tocado, ó Deus, pelo Seu Santo Espírito, ó Pai. Essa é a minha oração que eu te faço, em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém, Senhor.